Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Tragédias com ônibus de transporte clandestino expõem risco nas estradas e reforçam porque viajar em serviço regular salva vidas. Casos recentes e históricos mostram que o barato pode custar caro. Estudo citado pela ANTT aponta que o clandestino pode ser até 4 vezes mais letal. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O transporte clandestino interestadual de passageiros segue como uma ameaça silenciosa nas rodovias brasileiras, fora do radar regulatório, sem os mesmos controles de manutenção, habilitação, seguro e fiscalização. Esses veículos ocupam espaços de alta demanda, feriados, excursões, rotas de trabalho e deslocamento entre estados e aumentam a exposição a riscos que o passageiro muitas vezes só descobre tarde demais. Embora o Brasil não tenha uma estatística pública única e consolidada que atribua todas as mortes especificamente ao transporte clandestino, pois nem todo sinistro é catalogado com essa classificação. Há evidências fortes de que a irregularidade eleva o risco e agrava as consequências. Em 2020, reportagem citando estudo da ANTT afirmou que viajar em transporte clandestino pode ser 4 vezes mais letal do que no serviço regular. Quando a clandestinidade vira manchete, exemplos de grandes tragédias. O caso mais emblemático da última década ocorreu em Itaguaí em novembro de 2020. Um ônibus que transportava trabalhadores se envolveu em um acidente com dezenas de vítimas fatais. A Agência Brasil noticiou à época que a empresa responsável pelo ônibus estava irregular. A tragédia passou a ser usada como alerta nacional sobre o risco do transporte clandestino e a fragilidade do passageiro quando não há amparo regulado. Outro episódio que evidenciou o perigo do clandestino foi o acidente na BR-070 em torno do Distrito Federal em outubro de 2023. Reportagens apontam que o veículo estava em situação irregular e que o motorista tentou fugir após uma ação de fiscalização com vítimas fatais e feridos. Mais recentemente, em fevereiro de 2026, a CNN Brasil relatou um acidente na BR-153 em São Paulo, envolvendo um ônibus que fazia viagem interestadual sem autorização, de acordo com a PRF, com vítimas e dezenas de socorridos. Esses casos mostram um padrão perigoso
quando o serviço opera à margem da lei, a chance de falhas de controle e de respostas adequadas após o sinistro cresce, porque o transporte regular é mais seguro na prática. No transporte regular e autorizado pela ANTT, há um ecossistema de proteção que não existe ou é frágil no clandestino. Um exemplo concreto é a exigência de seguro de responsabilidade civil para cobrir danos a passageiros em caso de acidente no transporte interestadual regular. Além disso, o marco regulatório e as regras da ANTT estabelecem deveres, direitos do usuário e instrumentos de fiscalização que buscam elevar a segurança e dar previsibilidade ao serviço. Na prática, isso se traduz em padrões mínimos de operação, maior rastreabilidade do prestador e capacidade de responsabilização, algo que o clandestino frequentemente não oferece. Fiscalização e prevenção. O clandestino ainda é um alvo diário. O combate ao transporte irregular depende de fiscalização constante. Em fevereiro de 2026, por exemplo, a ANTT divulgou operação em Minas Gerais que retirou 26 veículos irregulares de circulação e impactou cerca de 750 passageiros que estavam viajando sem garantias mínimas de segurança. Em períodos de grande fluxo, o risco tende a aumentar. A ABRAT, Associação do Setor, alertou para o tema ao comentar dados da PRF e o ambiente de rodovias em feriados, reforçando que o clandestino costuma se aproveitar da demanda e colocar passageiros em situação vulnerável. Como o passageiro identifica e evita o pirata interestadual? Alguns sinais se repetem no transporte clandestino: promessa de preço muito abaixo do mercado, sem regras claras, embarque na rua em pontos improvisados, sem terminal ou sem bilhete formal, venda por intermediários, sem canal oficial e sem comprovação de autorização, veículo sem identificação clara da empresa e da operação regular, e mudanças de horário de última hora e ausência de suporte ao passageiro. A decisão mais segura é simples: priorize empresas regulares e autorizadas pela ANTT com compra em canais oficiais e embarque em locais reconhecidos. Em uma viagem interestadual, isso não é detalhe burocrático, é uma camada real de proteção. Um recado direto: economia não pode virar roleta russa. Toda tragédia no asfalto deixa uma lição dura. O clandestino não é alternativa, é risco ampliado. Ao escolher o serviço regular, o passageiro compra mais do que um assento, compra responsabilidade, seguro, rastreabilidade, fiscalização e um conjunto de exigências que existe para um único motivo: reduzir a chance de o próximo acidente virar notícia.
Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois se trata de uma notícia séria, que é em relação a tragédias com ônibus de transporte clandestino que acaba expondo riscos nas estradas e reforçam que porque viajar em serviço regular salva vidas. Casos recentes e históricos mostram que o barato pode custar caro. Estudo citado pela ANTT aponta que o clandestino pode ser até 4 vezes mais letal. Realmente, o risco de você, um caso, entrar no ônibus pirata é 4 vezes mais letal. Eu vou estar destacando aqui com vocês 2 episódios que infelizmente aconteceram. No caso, são 3. 3 episódios que aconteceram e infelizmente houve fatalidades, sendo que o caso mais emblemático aconteceu em novembro de 2020 em Itaguaí, em São Paulo, quando um ônibus que transportava trabalhadores se envolveu em um acidente com dezenas de vítimas fatais. Outro que aconteceu em 2023 foi um acidente na BR-070. E segundo que as reportagens apontaram em 2023, que o veículo estava em situação irregular e que o motorista tentou fugir após uma ação de fiscalização com vítimas fatais e feridos. E o último que aconteceu em fevereiro deste ano, que é o acidente que envolveu o veículo da empresa RD Viagens, que estava operando de forma irregular, que também infelizmente acarretou em mortes e feridos. E também vou estar destacando aqui com vocês, no caso, o lado bom da história, que é a operação que aconteceu em Minas Gerais, que no caso acabou resultando em 26 veículos apreendidos e 750 passageiros afetados por esta operação, além de outra operação da ANTT que flagrou um ônibus irregular lá em Campina Grande, na Paraíba, e conseguiu reter o veículo e também evitando mais tragédias envolvendo ônibus em situação irregular. E venho aqui, no caso, parabenizar muito a ANTT, a PRF, com essas ações que, no caso, eles vêm fazendo. E que vocês continuem sempre fazendo ações pontuais contra o transporte rodoviário clandestino, que infelizmente é realidade no nosso país. Mas eu creio que isso vai acabar, que no caso mais e mais operações estão aí para coibir o transporte rodoviário clandestino. E com isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.